saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, começou na última terça-feira para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário, que foram demitidos e tiveram valor bloqueado. São muitas dúvidas sobre o FGTS, por isso que a gente convidou aqui para o nosso estúdio o advogado Júnior Fidelis, especialista em Direito e Processo Civil e Direito Público. Seja muito bem-vindo, bom dia! Resiliente, chegou aqui mesmo com essa chuva toda, pontualíssimo. Obrigada pela consideração. Doutor, no dia que eu tiver uma causa, Deus o livre, aconteceu de eu precisar de um advogado por uma causa. Eu sei com quem eu posso contar. Eu sei que ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Bom dia. Bom dia. Agradeço muito o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês e com certeza podia chover granizo que eu ia estar aqui para participar desse programa com vocês. Deixar aqui já um abraço, um bom dia especial para quem nos acompanha e dizer que é uma satisfação estar aqui para conversar, para passar informação para esse público, para esses ouvintes tão maravilhosos. Esse pagamento que começou na última terça-feira é muito dinheiro sendo injetado na economia. Só que eu acredito, doutor, que tem gente em casa que está se perguntando: rapaz, será que eu tenho uma laminha lá? Será que sou eu? Quem é que se enquadra nesse pagamento aqui? Quem tem direito a receber? Perfeito, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é a gente entender exatamente o que é esse saque aniversário. A gente tem que entender que atualmente existem duas formas de a gente movimentar essas contas do FGTS, que é o comumente intitulado, chamado já conhecido, tão conhecido saque rescisão e o saque aniversário. O saque aniversário é aquela modalidade que permite ao trabalhador fazer um saque anual, retirar uma parcela, uma parte dos valores que estão depositados na conta vinculada ao FGTS de forma anual. E aí essa medida provisória que o governo editou, publicou, que está vigente, ela permite aquelas pessoas que optaram por realizar o saque aniversário, fazer essa movimentação anual, permite a essas pessoas movimentar aqueles valores que ficaram retidos quando da rescisão do contrato de trabalho, quando elas foram demitidas sem justa causa. Então, o que é que acontece? Até então, aquelas pessoas que tinham optado pelo saque aniversário, elas não podiam movimentar, elas tinham direito tão somente aos 40% do FGTS, da multa rescisória. Mas aquele montante que estava lá depositado ficava retido. E a partir dessa medida provisória, o governo, como você bem frisou, o objetivo é de movimentar a economia, enfim, possibilita aos trabalhadores fazer essa movimentação. Então a gente tem um marco temporal bem estabelecido, não é todo e qualquer trabalhador. A gente vai ter aqueles trabalhadores que foram demitidos, que tiveram seu contrato extinto entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. É um marco temporal bem estabelecido. Até pela natureza da medida, é uma medida provisória, obviamente, ela não atinge a todos de forma indistinta. Então, são aquelas pessoas que tiveram seu vínculo encerrado entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 e que tinham optado pela modalidade saque aniversário. Tem algum valor médio estipulado que as pessoas possam sacar diante dessa medida? Tem um teto máximo, né? No máximo de tanto, porque, um mínimo assim, de tanto. Às vezes libera, mas é um negócio, né? Não vou nem lá, eu só não, tive direito a isso, aí fica se questionando, mas fulano teve um pouquinho mais. Existe alguma diferença nisso aí, Perfeito, doutor? vamos lá. Quando a gente falou, essa é a segunda e última parcela. Então a primeira parcela, o governo, quando editou a medida provisória, ela limitou aí a primeira parcela, a liberação dessa primeira no valor de R$3.000. Então aquelas pessoas que porventura... 3 mil, perfeito. A primeira parcela. Então aquelas pessoas que porventura tinham um saldo, supondo, de R$5.000, certo? Vamos supor que ela tem um saldo de R$5.000. Ela poderia ter movimentado, ter transferido, enfim, o valor de R$3.000 naquele primeiro momento. Ou seja, ela está com saudade de 2.000. Então, se ela quiser, não é obrigatório, está à disposição dela, certo? Movimentar essa diferença, esses 2.000. Mas se ela não quiser, o valor volta para a conta vinculada e vida que segue. Mas aí a média que o governo estima para saque da população, enfim, a média, digamos que é um pouquinho mais. A estimativa é entre 7 e 7,5. Mas o que é que acontece? O que a gente tem que ter... Né? Agora, o que é que a gente precisa ter em mente é os valores que vão estar lá, que estão disponíveis para liberação, é justamente aquela diferença. Quem movimentou, quem conseguiu já movimentar os 3.000 da primeira parcela, a título de hoje vai fazer a movimentação da diferença. Então, é bom apenas inicialmente consultar o valor,
para verificar se é interessante realmente movimentar ou se deixa lá guardadinho. Às vezes A nem gente vale a perguntou pena. quem é que pode sacar e quem não pode. Pronto. Quem não pode é justamente aquelas Eu pessoas... quero saber se eu tô no meio de quem não Ótimo. pode. Quem não pode é justamente aquelas pessoas que não foram demitidas, não tiveram o seu contrato extinto ou suspenso dentro desse marco temporal, desse período. O governo deixou bem estabelecido. Por ser uma medida provisória, por ser uma medida que vai acabar, certo? Ela estabelece justamente que ela vai beneficiar aqueles trabalhadores que foram demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. Então, se você está dentro desse período, desse lapso temporal, você muito provavelmente vai ter esses valores, você vai poder movimentar esses valores. Então, vamos lá, requisitos. Optou pelo saque aniversário, não é uma obrigatoriedade. Se você opta, aí tudo bem, você pode Mas fazer já essa é movimentação. preciso ter optado antes? Dentro desse período, inclusive. nesse período, não Ah, pode ser certo. agora não. Agora, até, hoje, se ela optar, não vai conseguir movimentar. É Porque bom, já ficou deixar tudo, claro isso. exato. Porque a própria medida visa movimentar, até pela própria burocracia dos sistemas para movimentar esses valores, já está disponível para quem fez essa opção. Então, a gente tem que colocar, tem que observar se a opção pelo saque aniversário, ela já foi feita de forma prévia. Entendi. Diga uma coisa, nesse período, quando a gente sabe que existem algumas facilitações, alguns dinheiros, né, que a gente tem a receber, também tem aquele povo que aparece para aplicar golpe. Existe a possibilidade de acontecer de alguém cair num nessas golpe? situações? Existe. Essa E probabilidade. perdeu o dinheirozinho do FGTS, suado dinheirinho. Como Olha, evitar, né? Quais os canais oficiais? Como que a perfeito. gente pode estar observando o que de fato, né, é crucial nesse momento? Hoje em dia, eu costumo dizer para os clientes, para as pessoas que nos procuram, dizer que não tem tempo ruim para quem quer fazer o mal, né? Então, hoje em dia, a facilidade com que as pessoas utilizam, a inovação, a criatividade, no fim das contas, para aplicar golpes, ela tá uma coisa absurda. Então, a orientação para todos os trabalhadores é: procurem os canais oficiais, os meios oficiais para fazer essa consulta. E quais seriam esses meios oficiais? Quem não tem, pode baixar o aplicativo do FGTS, está disponível tanto pra... Meu FGTS, né? Meu FGTS, Isso, perfeito. Baixa o aplicativo no seu celular. Aquelas pessoas que porventura não tenham acesso a essa facilidade, ou não saibam manusear, enfim, elas podem procurar a Caixa Econômica, seja de modo presencial, ou seja até mesmo pelo 0800, são os canais oficiais de atendimento. E sempre se atentar para isso, procurar os canais oficiais. Nunca, hipótese alguma, clicar em links desconhecidos, aceitar, por exemplo, ajuda de estranhos, de terceiros, que ela não tem certeza ou segurança de que de fato trabalham para os bancos. Se receber uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp de alguém dizendo que é da Caixa Econômica, da lotérica ou de qualquer outro Suspeite banco, logo. suspeite logo, Bloqueie não passe logo. informações. Em caso de dúvidas, sempre dirija-se à agência bancária para tirar aquela dúvida ou para confirmar aquela informação. Mas não passe nenhuma informação pelo WhatsApp, principalmente. Hoje em dia, só complementando, que é uma coisa que está muito corriqueiro. É isso. Tenho todo cuidado, é pouco. Tá se fazendo muito dessa forma. Simplesmente entram em contato e eles estão tão ousados que agora eles querem fazer chamada de vídeo justamente para coletar as informações da facial das pessoas, porque isso facilita, isso faz com que possam... Aí diz assim, fazer não tô lhe empréstimos, vendo, bota o celular mais pro lado, ajeita aí a Exatamente. posição, e eles estão captando tua imagem. captando sua imagem. Ai, A facial, né? Porque A hoje em dia a facial. autorização, antigamente Tudo. era A um digital, Exato. uma assinatura, agora é o Uma rosto. senha. né? Senha digital, agora hoje em dia é a facial, porque com a facial você tem acesso a praticamente tudo, faz o que quiser da vida da pessoa. Ave Maria. Então todo cuidado, documentação, querem deixar lá guardado para uma emergência futura, deixa lá guardado. O Quem saldo quis- fica lá Se alguém disponível. quiser me emprestar, eu eu deixo guardado, eu guardo. uma dúvida. Eu Como a guardo. gente vive no país dos endividados, das pessoas que têm nome sujo, negativados, vamos dizer assim. Essas pessoas podem fazer essa adesão? Podem ser beneficiadas por essa medida? Ou a Caixa fica com o pé atrás em relação a isso? Pronto. O que existe na prática a título Porque de tem gente hoje... que vai tentar tirar e diz assim: ih, mas se cair na conta, o banco vai comer. Aí não adianta. O que ela pode fazer aí vai ser algo pensado de forma estratégica.
O que acontece? O valor, ele está sendo creditado, depositado, enfim, automaticamente naquela conta vinculada, naquela conta informada do que o cliente, enfim, que o trabalhador informou. Vamos informar outra conta e você pega Então, Tem que ter certeza a qual é a conta conta que você boa, a informou conta lá. boa. Olha, a única coisa que eu tô dizendo é isso. Preste atenção na conta. Eu Não tô sou orientando. já deixou minha conta aqui. Presta Ô, atenção doutor, na conta, tem deixa eu que ser aquela traduzir. conta que você não tá devendo nada. Ó, Cuidado. todo mundo tem uma conta boa e uma ruim. A Aquela que sadia ele- e a conta doente. Ó, Eu fiz observa o Pix a pra conta. tua conta, eu digo qual? Uau. Qual? Não, essa daí não, pelo amor de Deus. Mas automaticamente, Ó. geralmente a conta que está lá informada é onde vai cair o dinheiro. Então, se tiver algum valor lá, algum débito pretérito anterior, né? Aí já corre o risco de Sempre realmente tem, né? tem que ter um Ó, cuidado. tem uma mensagem aqui da Danúbia, lá do Musso Magro, diz assim: sobre empréstimo com FGTS, a pessoa pode tirar quanto no máximo? Ah, perfeito. Agradeço inicialmente a pergunta da nossa Danúbia. ouvinte, Danúbia. Um abraço, Danúbia. Veja só, Danúbia. Essa modalidade é o que a gente chama de antecipação do saque aniversário, do FGTS, enfim. E aí vai depender muito do banco pelo qual você opta fazer esse empréstimo, essa antecipação. Via de regra tem sido em um salário mínimo. Depende muito também do valor que está lá. Até porque quando a gente opta pelo saque aniversário, a gente pode fazer, retirar o montante, fazer essa movimentação financeira anual, é um percentual que varia de 5% a 50% mais uma parcela adicional. Então vai depender muito do valor que está lá. Então vamos supor um exemplo prático. Digamos que eu tenho lá 20 mil reais depositado, então anualmente, vai depender do montante, claro, repito, eu posso fazer aí retirar, movimentar 5% de 20 mil e ainda vai ter uma parcelazinha adicional. Tudo vai depender do que está lá depositado. Então, o que os bancos têm feito a título de hoje é possibilitado, é mais uma forma de crédito que está na praça. Então, está lá disponível o que a gente chama de antecipação do saque FGTS como uma forma de crédito que está na praça, enfim, no mercado. E as pessoas podem optar por essa adesão e aí o banco vai liberar essa espécie de empréstimo de acordo com o valor que está lá depositado. Via de regra, a gente tem visto aí na prática que tem sido em torno de 1 salário, 2 salários, vai depender muito do valor que vai estar lá depositado. A gente está falando de pessoas que foram demitidas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025, né? Perfeito. Isso, e tem diferença se foi uma pessoa que foi demitida tranquilamente ou uma pessoa que foi demitida com justa causa? Perfeito. Aí a gente vai partir para aquela situação. Quando a gente é demitido com justa causa, automaticamente o saldo realmente já fica lá, fica retido. Você tem direito ao FGTS, mas não tem direito à multa rescisória de 40%. Essa medida provisória, ela se aplica àquelas pessoas que estão com o saldo retido quando foram demitidas sem justa causa. Eita. Então, elas tinham direito inicialmente a movimentar o saldo, então somente a multa de 40%, mas o saldo lá ficava retido. O que é que acontece? A medida provisória, ela não deixa claro que aquelas pessoas que foram demitidas com justa causa também dentro desse período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2005, aquelas que foram demitidas com justa causa, com algum problema, como você bem pontuou, se elas não vão poder fazer essa movimentação. O que existe é, quem está com saldo parado, bloqueado na conta, ela vai poder movimentar. Então, vai que aquela pessoa que porventura tenha sido demitido do emprego com justa causa, mas tenha tido outra oportunidade em outra empresa, aí porventura nessa outra empresa tenha sido demitida sem justa causa, e aí dentro, são 5 anos, a gente sabe que às vezes muitas pessoas muda de parâmetro, né? muda de parâmetro e possa ser que libere o valor, possa movimentar aquele valor total. Então, o que a gente sempre orienta é, consulte o saldo, veja o que é que está lá depositado, para que você tenha certeza se você vai movimentar ou se você vai deixar lá guardadinho. Consultar o saldo, você pode ir brevemente pelo meu FGTS, Meu perfeito. FGTS. Isso. Doutor Júnior, eu tenho uma última pergunta derradeira da minha parte. No que diz respeito, depois que você faz a opção do saque aniversário, né? Do saque aniversário, se depois que você faz esse saque, se você pode mudar a modalidade. Ah, boa pergunta. É uma pergunta bem comum, bem corriqueira. E o que é que acontece? A partir do momento que eu opto por essa modalidade, por essa forma de movimentação dos valores, que é o saque aniversário, se eu quero voltar à tradicional, que é o saque rescisão, eu posso fazer isso a qualquer momento.
sendo que o próprio sistema, ele faz com que eu volte para o saque e rescisão, que é a modalidade corriqueira, após 2 anos. É aquela situação dos trâmites burocráticos, dos trâmites internos e até resguardando eventualmente uma instituição financeira, instituição bancária, que concedeu um empréstimo a alguém, aquela modalidade que a gente falou agora, que é a antecipação do saque. Então, até para resguardar a própria instituição, ela segura há 2 anos para que aquele empréstimo, que é justamente por isso, a média dos valores tem sido entre 1 e 2 salários mínimos, para possibilitar que aquele empréstimo possa ser liberado. Então, só complementando a pergunta da Poli e a sua resposta, doutor, então se a pessoa for demitida e tiver direito ao saque e rescisão nesse período de trânsito, ela tem que aguardar os 2 anos para poder sacar esse dinheiro. Perfeito, tem que aguardar os 2 anos. E voltando, já para deixar bem claro no que diz respeito a essa medida provisória, a gente tem que sempre ter em mente que para esse saque que está disponibilizado, que está disponível essa movimentação, é para essas pessoas demitidas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. A gente tem que observar isso e que já tenham optado pelo saque aniversário. É uma informação Doutor importante. Júnior Fidelis conversando com a gente. Eu já tô querendo. Maravilha. @ Fidelis Júnior. Eu acho que eu já sigo. Fidelis. Fidelis Júnior, acho que já sigo já. Júnior. @ Fidelis Júnior. A gente bateu um papo aqui hoje falando sobre FGTS. Fidelis. O advogado especialista em Fidelis. direito. É com no final, Não né? é no final. Fidelis. Isso, Não é I, primeiro. não. Fidelis. Júnior. Isso. Seguindo, doutor Fidelis. Obrigado. @ Dr. Júnior Fidelis, advogado especialista em direito e processo civil e direito público. O cara é pontual, viu? Obrigado demais. Chegou antes. Bom São João. Antes da chuva e Agora a Bom gente São libera. João.